Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que nós estamos estudando aqui de manhã. Então, abra a sua Bíblia. Quem está atento aí? Quem sabe onde a gente parou? 3 ou 4? Já entramos no capítulo 4, mas a gente não estudou o capítulo 4 todo, né? A última lição deu 4:11. Exatamente. Pegou do batismo de Jesus, né, que foi do 3:12, 3:13 até o 4:11. Então hoje o nosso texto de estudo, né, a nossa porção de estudo hoje vai pegar então o capítulo 4, verso 12 até o capítulo 4, verso 22. Ainda não vamos fechar o capítulo 4 hoje. Mas, enfim, nós fizemos uma reunião aí com os irmãos que dão estudo, a gente separou aí tudo direitinho para ninguém atropelar o estudo de ninguém. Então hoje, com a graça de Deus, vamos estudar o capítulo 4, do verso 12 até o verso 22. Todos acharam? Amém. Peço sua atenção na leitura do texto, diz assim: ao ouvir que João, aqui o João Batista, tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai e seguiram Jesus. Amém. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Amém. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho de Mateus, que tem sido tão abençoador, Senhor, para o teu povo. Obrigado, Senhor, pela possibilidade que o Senhor nos concede de estudar a tua palavra, de estar, Senhor, aqui e poder abrir a tua palavra livremente, Senhor, em comunhão com nossos irmãos e aqui juntos, Senhor, aprender um pouco mais sobre o teu reino, sobre aquilo que o Senhor exige de nós, sobre aquilo, Senhor, que devemos fazer em relação às tuas coisas. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine nossas mentes, que o Senhor use a minha vida de maneira que a tua igreja seja vivificada e que teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nos últimos domingos, então, a gente começou, né, essa série de estudos do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. E desde a primeira aula, quando a gente foi exposto à genealogia de Jesus, até a última aula, né, quando a gente teve esse contato com a fase adulta de Jesus, né, o batismo dele e também a sua tentação no deserto, a gente tem essa oportunidade de acompanhar
memorizando aí o que foi dito nas aulas passadas, para a gente poder entender o que vai acontecer em seguida. Então, através de tudo aquilo que a gente já viu até aqui, a gente pode observar algumas coisas que vão facilitar aqui também a nossa compreensão desse texto. Então, até aqui o que a gente já viu foi, primeiro, a linhagem de Jesus, que é o que tem no comecinho do Evangelho de Mateus, que é a genealogia, né? Então, não existe uma outra maneira de apresentar um rei melhor do que falando sobre a sua genealogia, sobre a sua origem, né? Quando a gente assiste filmes ou séries que falam desse período medieval, é interessante que sempre que vão falar sobre um rei, né, vão se referir ao rei, eles falam, né, rei Beltrano, filho de Ciclano, neto de Fulano, trazendo essa ideia de genealogia para testificar a realeza, né, para testificar ali a condição daquela pessoa de estar no trono, de ser o rei, ou enfim, de estar em sua posição real. Então, Mateus começa dessa forma, apresentando a genealogia de Jesus. Depois ele vai falar sobre a chegada do rei ao mundo, né? Fala sobre a linhagem do rei, depois a chegada desse rei ao mundo, que vai pegar do capítulo 1, 18 ao 25, e do capítulo 2, do verso 1 ao 23, né? E Mateus faz isso sempre falando sobre os textos que revelam isso, né? que prometiam isso no Antigo Testamento, né? Os profetas e também e as suas profecias. Então Mateus fala sobre isso para poder testificar a vinda desse rei ao mundo. E por último, o que nós vimos na aula passada, Mateus fala sobre a preparação desse rei, a preparação de Jesus para o seu ministério, né? Então aí agora a gente chega num momento importantíssimo. E que momento é esse? É o início do ministério de Jesus. É disso que se trata o nosso texto de base hoje. Perceba que para Mateus, antes de falar sobre o ministério de Jesus, sobre os seus feitos, era necessário que houvesse essa introdução, né, bem robusta daquilo de quem Jesus era, de onde ele veio, qual era a sua genealogia, para que os seus leitores originais e também nós tivéssemos condições de dar crédito a tudo aquilo que viria a ser dito depois. Então, pense bem, né? Se eu vou falar de um rei, se eu vou falar de um libertador, eu não posso simplesmente, né, isso de acordo com a lógica de Mateus, chegar e falar, suponhamos que ele começasse no capítulo 4, né, que não existisse o que vem antes do Evangelho de Mateus, e ele falasse só aqui que Jesus foi morar na Galiléia, e a partir disso ele começou seu ministério, começou a trazer seus discípulos para perto, etc. Nós poderíamos dar crédito naquilo que Mateus diz? Sim, mas o que vem antes facilita a nossa compreensão, por quê? Porque ele vai trazer essa introdução de quem Jesus era, de onde ele vinha, aonde ele nasceu, como ele nasceu, os cumprimentos da promessa de Deus, até chegar onde nós chegamos. Então, até aqui, o que nós já sabemos? Que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi, o que testifica a sua realeza. Sabemos que ele nasceu de uma virgem, e isso era uma profecia do Antigo Testamento, dos profetas, né? O profeta Isaías falou sobre isso no capítulo 7 do seu livro. E sabemos que Jesus tem poder para vencer as tentações, né, de Satanás, como que nós vimos na aula passada, mas principalmente o que nós sabemos, que nós já vimos até aqui, é que o próprio Deus testifica a filiação de Jesus, que é o que acontece no momento do seu batismo. Então, o ápice dessa revelação do rei, dessa revelação do Messias, antes do início do seu ministério, se dá justamente no batismo de Jesus, quando Deus, ali no momento do batismo, quando o céu se abre, vem aquela voz do céu e diz, né, esse é meu filho amado, quem tem o prazer. Então, esse é o ápice da testificação de que Jesus era sim esse Messias esperado, de que Jesus era sim esse rei que viria para libertar o seu povo. E esse rei, a partir de agora, dá início ao seu ministério. Até aí tudo bem? Só fiz aqui um resumo do que a gente já viu até agora para a gente poder seguir daqui para frente. Então Mateus ele introduz esse início do ministério de Jesus da seguinte forma, e esses pontos que eu vou colocar aqui são os pontos que vão nortear o nosso estudo. Então Mateus fala sobre esse início de ministério dividido em 4 pontos. Primeiro, a ocasião em que acontece esse início do ministério de Jesus. Segundo, o local em que isso acontece, o local em que Jesus dá início ao seu ministério. Terceiro, o conteúdo da mensagem de Jesus no início do seu ministério.
E por último, né, o quarto ponto desse início do ministério de Jesus que Mateus aponta são os seus primeiros discípulos, né, o chamado de seus primeiros discípulos. Então são esses os pontos que a gente vai estudar hoje com base no texto que nós lemos. E essa porção que a gente leu aqui, né, que pega do 4:12 até o 4:22, ela fica entre duas porções de texto que são muito famosas, que é a tentação, né, do batismo de Jesus, e logo depois vem o Sermão do Monte. Então, muitas vezes, esse trechinho aqui, por ser menos conhecido, digamos assim, às vezes a gente passa batido, a gente não reflete muito sobre ele, por ele estar entre dois textos que são muito conhecidos, que é a tentação de Jesus e o Sermão do Monte. Mas a gente vai perceber que hoje, que mesmo esse trechinho tão pequeno e aparentemente desconhecido, tem muito a nos ensinar, porque ele também é a palavra de Deus. Amém. E principalmente a gente vai aprender aqui como esse início do ministério de Jesus pode refletir nas nossas vidas hoje e que isso vai exigir de nós hoje, como seus seguidores, como seus discípulos. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver aqui é a ocasião em que Jesus começa o seu ministério. Que ocasião foi essa? Verso 12 vai dizer: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Então, a ocasião que Jesus começa o seu ministério, que ele inicia seu ministério, é no mesmo período em que João é preso. E qual era esse contexto? Bem, a situação entre João Batista e os fariseus estava muito tensa por causa dos batismos de arrependimento que ele realizava, né? Não só isso, João também já tinha apresentado algumas predisposições em relação aos fariseus que não eram tão amigáveis, né? A gente lembra da aula do Renato, quando João olha para os fariseus e fala: raça de víboras, né? Você está fazendo aqui, aquela coisa de vocês também precisam se batizar, se arrepender, aquela coisa toda. Então a gente sabe que os ânimos entre João Batista e os fariseus já não estavam muito amigáveis. E se a gente analisar todo esse contexto, a gente percebe que na narrativa de João, do Evangelho de João, a gente se depara com a informação de que Jesus e seus seguidores, eles batizavam mais pessoas do que João. Convido você a abrir a palavra de Deus em João, no Evangelho de João, capítulo 4 também, coincidentemente. Evangelho de João, capítulo 4. Só o comecinho vai dizer assim: quando Jesus soube o que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia, e que batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. É o mesmo contexto, é a mesma situação. É a saída de Jesus da Judéia e a volta dele para a Galiléia. Mas esse texto de João, ele esclarece um pouco mais para a gente os motivos, né, o que estava acontecendo naquele contexto todo. Então, a lógica era simples, a conclusão era simples. Se prenderam João Batista, né, por conta daquilo que ele estava fazendo, dos conflitos que ele estava tendo com os fariseus por causa dos seus batismos e da sua pregação, é óbvio que a mesma coisa aconteceria com Jesus. É óbvio que se Jesus permanecesse ali na Judéia, muito provavelmente isso aconteceria com ele, porque ele também estava realizando batismos, e a pregação dele, de João Batista, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, era muito semelhante. Então, a ideia de Jesus era evitar conflitos prematuros. Jesus não queria começar ali os seus conflitos com os fariseus. Não era a hora de fazer isso ainda, não era esse o momento. Então, antes que acontecessem esses conflitos, antes que houvessem essas rixas entre Jesus e os fariseus, Jesus volta para Galiléia. Ainda não era o momento certo de começar ali tudo que a gente sabe que vai acontecer depois. E aqui eu entro já com a primeira pergunta da nossa aula de hoje. Será que Jesus estava fugindo dos fariseus e escribas para que nunca houvesse conflito entre eles? O que vocês acham? Era uma fuga definitiva? Jesus não queria nunca ter conflito entre os fariseus e escribas? Ainda não era o tempo. Foi o que nós acabamos de dizer, né? Ainda não era o tempo. Mas a gente sabe muito bem que não era uma fuga de uma vez por todas, né? A grande questão é que, como a gente já analisou, era apenas o início do ministério de Jesus. Então, por isso, a sua intenção era evitar conflitos, mas evitar naquele momento, né? A gente sabe muito bem que vai chegar mais para frente, quais os conflitos que vão acontecer entre Jesus e os fariseus, né? Enfim, diversos conflitos, cura no sábado, e, enfim,
pessoas impuras que ficam perto de Jesus e ele não se ausenta disso, entre muitas outras coisas que são motivos de conflito entre Jesus e os fariseus. Conflitos esses que culminariam no esquema da morte de Jesus, né? No planejamento da morte de Jesus. Então, Jesus sabia que não era esse o tempo, não era esse o momento de se iniciar todos esses conflitos, porque ainda não era o momento para que tudo isso acontecesse. Ainda havia muita coisa para ser feita antes. O chamado dos discípulos, alguns sinais, algumas maravilhas, alguns chamados de outras pessoas que acontece como a Samaritana, por exemplo, antes que esses conflitos acontecessem. Então não foi uma fuga definitiva de Jesus, mas uma fuga momentânea de Jesus desses conflitos com os fariseus. Isso é importante a gente pensar, porque se você fizer uma leitura, uma atenção dos evangelhos, você vai ver que Jesus tinha uma agenda, seguiu uma agenda. A gente fala aqui muito sobre viver o evangelho de forma intencional. Então, viver o evangelho de forma intencional é isso, é seguir a agenda de Deus. Então, Jesus estava ali seguindo a agenda do Pai. Sim. Se ele estava seguindo a agenda do Pai, ele não poderia antecipar e nem atrasar nada. Então, naquele momento, se ele entrasse em choque direto com as autoridades, ele iria antecipar o martírio dele, sendo que a hora não havia chegado. E ele mesmo diz isso em alguns momentos. Tem um momento, eu não me lembro agora do texto, mas tem um momento em que ele diz claramente: ainda não é chegada a minha hora. E depois, quando chega a hora, ele diz para os discípulos: chegou a hora. Aí eu me lembro que é lá no Getsemane, quando ele me fala assim, quando ele diz para os discípulos: olha, chegou a hora. Agora é a hora das trevas. Então é a hora de ele se entregar para morrer. E isso deve fazer a gente também refletir sobre o fato de que a agenda de Deus na nossa vida, ela não adianta nem atrasa. O que Deus tem para fazer em nós, Ele vai fazer no tempo que Ele determinou. Amém. Nem antes e nem depois. Sim. E a gente precisa se submeter a essa agenda, assim como Jesus se submeteu. Amém. Porque, voltando, no Antigo Testamento a gente vê vários servos de Deus que tentaram adiantar e deu ruim, mesmo que a intenção fosse certa, boa, até justificável, E Jesus foi aquele que cumpriu a agenda perfeita. Amém. Saul é um bom exemplo, Que ninguém esperou Samuel para fazer o sacrifício, que se adiantar e deu errado. Mas enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre esse plano de Deus e a soberania de Deus em toda a história, que é o que rege o ministério de Jesus. O próprio Jesus falou sobre isso, que a comida dele é fazer a vontade do Pai, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, nesse momento de Jesus evitar esse conflito, é muito importante também a gente ter em mente que Jesus tinha o controle sobre a situação. Tanto é que quando chega a hora do seu sacrifício, não é o fato dos conflitos entre ele e os fariseus que o levam ao sacrifício, mas Jesus se entrega. Então não é uma coisa assim, que foi acontecendo para que ocasionalmente aconteceu a morte de Jesus. Não, o próprio Jesus se entregou quando foi o momento. Acontece que aquele não era o momento ainda de iniciar esses conflitos que culminariam no sacrifício de Cristo. Então, sendo assim, Jesus deixa a região da Judéia e vai para a Galiléia. Mas por que começar o ministério na Galiléia? Será que é porque era o lugar mais próximo da Judéia? Será que é porque Jesus tinha amigos naquela região? A gente vai falar um pouco sobre isso no próximo tópico, mas o pastor já adiantou um pouquinho aqui. O mais importante... Não, tudo bem. O mais importante é que a gente saiba que em tudo Deus tem um propósito. Nada acontece por acaso. O ministério de Jesus é marcado justamente por essas atitudes que cumprem a vontade do Pai. Então nada que vai acontecendo nesse percurso aqui que a gente vai estudar aconteceu por acaso. Nada que foi ocasional. Então Cristo, ele sempre se submete à vontade do Pai. E isso vai ser refletido nas atitudes dele. Amém. Então qual é o local que Jesus começa seu ministério? Versos 13 a 16. Na verdade, parte B, do verso 12, quando diz que Jesus voltou a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios.
povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, a gente já viu qual foi o principal motivo que fez Jesus sair da Judéia, né, e ir para Galiléia, que era esse desejo de evitar os conflitos. Mas não foi só isso. Existem outros motivos que fizeram daquela região o local ideal para a missão de Jesus no começo do seu ministério. E quais motivos seriam esses? A gente pode pontuar aqui pelo menos dois. Primeiro, aquela região, a região da Galiléia, era uma região muito povoada. Estudiosos afirmam que existiam cerca de 204 vilas com seus respectivos habitantes. Isso é um grande número de pessoas que tornaram aquele lugar um lugar onde a pregação de Jesus teria um alcance maior. Pense você, um lugar com 204 vilas é um lugar onde muitos habitantes estavam ali. Então a possibilidade da mensagem de Jesus se espalhar e alcançar mais pessoas era maior, e isso também era um dos motivos para Jesus ir para aquela região. E o segundo motivo que a gente pode pontuar aqui, dentre outros, é que a Galiléia era avizinhada por povos pagãos, né? A Fenícia, a Síria, a Samaria, né? Por isso que o profeta Isaías chama a Galiléia de Galiléia dos gentios, como diz o verso 15. Esse fato fazia com que os moradores da Galiléia tivessem conflitos intensos entre os seus costumes, né, que era o costume do povo judeu, e os costumes desses povos pagãos. E por que isso é tão importante? Porque isso nos mostra o caráter missional do ministério de Jesus, a sua intenção clara de salvar não só os judeus, mas também os gentios, a salvação para todos os povos. E Cristo cumpre essa missão, levando a palavra de salvação a todos, a judeus, a samaritanos, a sírio-fenícios, enfim, todos esses povos vizinhos que estavam ali tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através do ministério de Cristo, que começou na Galiléia. Então, essa viagem de Jesus, por exemplo, é marcada pelo encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando a gente lê essa viagem de Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a gente sabe que entre a Judéia e a Galiléia, Jesus parou em Samaria, e aí ele se encontra com a mulher samaritana e ele se revela para ela como sendo o Messias. A mulher pergunta para ele: você é o Messias? Ele espera ele falar: eu sou. Então, a gente percebe que, como eu falei aqui esses dias quando eu preguei nesse texto, houve um encontro antes com Jesus e Nicodemos, que era o mestre da lei. Mas Jesus não se revelou como Messias para ele, Jesus se revelou como Messias para a mulher samaritana. E isso deixa muito claro que a salvação de Jesus não é restrita para um povo, mas para todos os povos. Amém. E por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em sua carta aos Efésios, né? Porque ele, Cristo, é a nossa paz. De dois povos, quais são os dois povos? Judeus e gentios, ele fez um só mediante a sua carne. Derrubou a parede de separação que estava no meio, que é a inimizade. Efésios 2, 14. Cristo quebrou essa separação que havia entre judeus e gentios e fez de todos os povos apenas um para a glória do seu nome. E é importante a gente entender, irmãos, mais uma vez, que nada é por acaso. Tudo que Jesus estava fazendo em seu ministério, tudo que Jesus fazia, cada uma das suas atitudes, elas possuíam um propósito. Qual era esse propósito? Fazer a vontade do Pai. Então, a partir de agora, Jesus deixa Nazaré para morar em Cafarnaum. Bom, pelo menos isso foi por acaso, certo? Errado? Muito errado. Como já vimos, nada acontece por acaso. Então, anteriormente, né, a gente já presenciou isso em outras aulas, é de costume de Mateus citar os profetas do Antigo Testamento para testificar os cumprimentos das promessas de Deus na pessoa de Cristo. Isso ainda vai acontecer muito nesses estudos que a gente vai fazer no livro de Mateus. Então acontece que, acima do desejo de Jesus de evitar o conflito com os judeus, acima do desejo, né, de ir para a Galiléia, que era onde havia um grande número de pessoas e onde havia essa miscigenação que facilitaria a palavra de Deus em sua ordem missionária, acima de tudo isso, irmãos, o objetivo de Jesus era fazer a vontade de Deus. Então, todos os motivos que foram citados anteriormente para justificar a ida de Jesus até a Galiléia são legítimos. Eles, de fato, são legítimos. Aconteciam por conta dessas coisas. Mas, mais importante do que tudo isso, Jesus fez isso para que se cumprisse a palavra de Deus em sua vida, porque o objetivo de Jesus era fazer a vontade de Deus. E que profecia era essa? Essa profecia
se encontra em Isaías 9, peço que você abra comigo. Isaías 9 é um texto muitíssimo conhecido, que fala sobre o príncipe da paz, a promessa do príncipe da paz, embora não seja esse o texto que a gente vai ler. Mas Isaías 9, o verso 1 e verso 2, vai dizer: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Um texto maravilhoso, irmãos. Porque esse povo que era desprezível, né, que aqui são simbolizados pelas terras de Zebulon, Naftali, somos eu e você, que vivíamos na escuridão, que vivíamos distantes de Deus, até que em nossas vidas resplandeceu grande luz. Amém. Que é a luz de Cristo que brilha em nós e que hoje nos dá esperança. Amém. Então, principalmente para que se cumprisse essa profecia, Jesus vai até a Galiléia e passa a morar em Cafarnaum. Mas como assim, né? Fica um pouco confuso aqui. Jesus foi para a Galiléia, para as terras de Zebulon e Naftali, para Cafarnaum ao mesmo tempo. Muita coisa, são muitos nomes. Aí por isso que eu coloquei no grupo da igreja um mapa, e eu peço que você abra aí se você recebeu essa mensagem. Coloquei no grupo da igreja um mapa, só para a gente poder não ficar muito perdido aqui, para a gente poder ter uma noção melhor do que a gente está falando, né? Quem estiver perto de alguém que não esteja com o celular, que puder sentar perto dele, só para a gente poder ver, vai ser rapidinho. Para quem abriu aí o mapa, a gente tem no primeiro mapa aqui uma seta amarela. Todo mundo está vendo aí? Ok? Seta amarela. Acharam? Viram aí? Sim. Tem um aplicativo salvo no notebook. Mas vai ser também coisa rápida. Essa setinha amarela, ela vai apontar para a Judéia, que é de onde Jesus saiu. Todo mundo está vendo? Amém. Então, Jesus saiu dessa setinha amarela, que era a região da Judéia, não necessariamente desse ponto, porque é possível que ele estivesse um pouquinho mais para cima, ali perto do Rio Jordão, que foi onde ele se batizou, e ele foi para a setinha vermelha, bem em cima, na Galiléia. Mais especificamente na setinha laranja, que está apontando aí para Cafarnaum. Está vendo aí que é a beira-mar? Jesus foi morar à beira-mar. Olha aí, coisa chique, hein? Todo mundo acompanhou? Mas aí fica a dúvida, né? A gente não está vendo aqui o nome de Zebulon e nem de Naftali. Por quê? Aí é o segundo mapa. Por quê, irmãos? Porque a divisão que vai nomear Zebulon e Naftali é a divisão do povo de Israel, das terras de Israel, quando foi dividido proporcionalmente para as 12 tribos. Então, na divisão das 12 tribos, é que aquela região para onde Jesus foi, que é a região da Galiléia, é a mesma região de Zebulon e Naftali. Se você ver a setinha vermelha e laranja, você vai ver que é a mesma região. Só que o nome mudou porque a divisão das terras mudaram. E a setinha verde, que está aí no segundo mapa, é onde aponta Cafarnaum no mapa do Antigo Testamento, que era o mapa dos profetas, que os profetas tinham acesso, que era a região de Zebulon e Naftali. Ficou claro? Só para a gente não confundir as coisas, achando que é tudo a mesma coisa, a gente tem aí dois mapas, que são o mesmo mapa de Israel, só que as divisões são diferentes. Então, por que Mateus faz por que ele usa esses termos, esses nomes? A grande questão é que, para facilitar a interpretação e a testificação de que Jesus estava cumprindo a promessa feita a Isaías, Mateus usa os nomes daquela região como eram conhecidos nos tempos dos profetas. É interessante isso, né? Porque pense você que se Mateus não tivesse citado a terra de Zebulon e Naftali, como de fato ele não poderia usar a profecia de Isaías. Então, olha, né, a complexidade dos estudos de Mateus para poder revelar Cristo como sendo o cumprimento da promessa de Deus. Então, a gente já sabe aqui para onde foi Jesus, né? Aonde começou o ministério de Jesus. E vem a segunda pergunta da nossa lição hoje. Alguma dessas mudanças geográficas de Jesus foi por acaso?
Não, né? Não foi. Para cada uma dessas mudanças geográficas de Jesus, havia um propósito. E é interessante a gente refletir, irmãos, sobre a maneira como Deus age. A maneira como Deus, através de Jesus, escolheu se manifestar como rei ao seu povo. É certo que se cada um de nós tivesse a oportunidade de escolher o local para a revelação de Jesus, para o início do seu ministério, né, muito provavelmente a gente não escolheria a região da Galileia. Né? Talvez essa região jamais passaria pela nossa cabeça. Talvez Jerusalém fosse um local melhor, não? Para que o rei messiânico se manifestasse, para que o início do ministério de Jesus pensou que você em Jerusalém, que coisa maravilhosa, mas, irmãos, Deus não pensa como nós pensamos. Graças a Deus. Deus não segue lógicas humanas, e graças a Deus por isso. Amém. Ao contrário daquilo que nós faríamos, Jesus inicia seu ministério e passa boa parte dele numa terra desprezada. Numa terra com uma população miscigenada e ignorada. Um local onde as pessoas, como diz o texto, viviam em trevas, viviam à sombra da morte. Deus é maravilhoso, irmãos. Amém. E a maneira como Deus escolhe fazer as coisas são muito superior à maneira como nós escolheríamos. Aquele povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Viu uma grande luz. O próprio Jesus quem disse, eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Aquele povo que vivia em grande escuridão, agora vivia na presença da mais brilhante e poderosa luz. E foi nesse lugar que Jesus começou o seu ministério. É muito interessante isso. É muito interessante a maneira como Deus se revela a um povo desprezado. Né? E a gente vê na profecia de Isaías 53 que o próprio Cristo foi desprezado. No Evangelho de João, nos fala que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus começa seu ministério no meio de um povo estranho. Um povo miscigenado, um povo de diversas culturas, e é ali que ele se revela como Glória Messias. a Deus. E isso pode parecer uma coisa, né, distante de nós, mas se não fosse isso, a mensagem de salvação não chegaria para nós, irmãos. É poderoso o fato de que Jesus se revela a esse povo miscigenado e distante, porque nós fazemos parte desse povo que vivia em trevas. Então, é muito poderoso a maneira como Deus se revela, porque essa revelação se dá na vida de cada um de nós. E o que fazer, irmãos, diante dessa luz que brilha tão intensamente? Né? O que fazer diante dessa maravilhosa luz que brilhou naquela escuridão? A pregação de Jesus, né, que está no verso 17, é a resposta para essa pergunta. Você vai voltar ainda, por acaso, ao capítulo 9, isso daí, só para não antecipar de novo aqui. Só na aplicação, mas pode... Tá. Não, porque se a gente observar, a gente vai perceber que Mateus ele continua fiel ao objetivo de mostrar que Jesus é o grande rei. Uhum. Porque o contexto da mensagem que fala sobre a terra de Zebulon, Naftali, anunciando essa luz que vai brilhar, é o contexto do governante que virá para governar todas as coisas. Sim. O governo das nações está sobre os seus ombros. Uhum. Está na sequência do texto de Isaías. Sim. Então ele continua fiel. Ou seja, o governo das nações começa pela Galileia. Interessante isso, né? Muito interessante. Então, quer dizer, ele continua fiel, ele não está fugindo da sua tradição. Da linha narrativa, né? De mostrar Jesus como um grande rei. Sim, com certeza. O pastor acrescentou aqui que o texto de Isaías fala que Jesus, sobre a promessa do governante, né, o qual governaria as nações, o governo das nações está sobre os seus ombros, e como governar todas as nações se a mensagem chegasse só para um povo específico, né? Então Jesus já começa o seu ministério no local onde haviam povos, onde haviam pessoas de diversos povos, e ali ele começou o seu governo que se estenderia a todas as nações. Mas voltando, o que fazer então diante dessa luz que brilha tão intensamente? A pregação de Jesus nos responde essa pergunta. Verso 17, daí em diante Jesus começou a pregar
e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A luz de Cristo, irmãos, ela constrange e ela faz com que aqueles que são atingidos por ela sintam arrependimento por seus pecados, porque a luz de Cristo ela expõe aquilo que nós somos. Nada permanece da mesma forma depois de ser tocado pela luz de Cristo. E essa pregação de Cristo, ela vai falar justamente sobre a consequência daqueles que se aproximam da luz. Qual é essa consequência? Um chamado para o arrependimento da vida de pecado. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mas será que a gente já viu isso em algum outro lugar? A gente já viu essas palavras sendo ditas por mais alguém nesse evangelho? Bem, Renato, 10. Capítulo 3, versos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Será que foi minha lição? Não, deixa quieto. Sai por cima. Mas enfim, irmãos, será que é coincidência isso? Não. A gente já está vendo aqui que nada é por coincidência, nada é por acaso, né? Então, se João Batista estava impedido, né, de pregar a mensagem de arrependimento e de dar testemunho da luz, porque estava preso, Jesus, a própria luz que veio aos homens, faz ecoar essa mensagem de João Batista. E essa foi também, irmãos, a mensagem que os seguidores de Jesus pregaram. E essa também deve ser a nossa mensagem. Amém. Ninguém que não esteja convencido, convicto de seus pecados, ninguém que não esteja inteiramente arrependido daquilo que fez, da vida que vivia antes de receber a luz de Cristo, ninguém pode entrar no reino dos céus, a não ser que se arrependa de seus pecados, a não ser que ouça a mensagem de salvação. Arrependa-se de seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a pregação de arrependimento é a maior responsabilidade da igreja e a maior necessidade do mundo. Vou repetir. A pregação de arrependimento é a maior responsabilidade da igreja e a maior necessidade do mundo. Amém. E o grande ponto de virada, né, dessa preparação do rei e do início do seu ministério está bem aqui. Porque Mateus diz, daí em diante, isso é, daqui para frente, Jesus começa seu ministério. Daqui para frente, Jesus começa a pregar e a dizer, isso é, essa expressão daí para frente, daí em diante, indica o início de um novo momento na vida de Jesus. E esse grande momento da vida de Jesus deve ser também refletido em nós. A palavra de salvação e de arrependimento também deve estar em nossos lábios. E uma grande marca desse início efetivo do ministério de Jesus é justamente o que vai acontecer daqui para frente, né? Principalmente as duas próximas ações de Jesus, que é a chamada dos discípulos, que a gente vai ver daqui a pouco, e o Sermão da Montanha, que é a pregação mais completa, digamos assim, maior de Jesus nos relatos dos evangelhos. E essa pregação vai marcar, então, é um grande marco desse início do ministério de Jesus, porque, quando a gente analisar o Sermão do Monte, a gente vai perceber que tudo aquilo que Jesus fala naquele momento é o que vai nortear os princípios do seu ministério, aquilo que ele vai falar dali para frente. Mas eu não vou falar muito mais sobre isso, porque é um assunto da próxima aula. E aí o Guilherme, embora não esteja aqui, não quero prejudicar ele. E aí vem a pergunta número 3. Por que Jesus pregou a mesma mensagem de João Batista? E aí? É a confirmação, porque você vai ver o ministério. É a confirmação. A confirmação daquilo que João estava dizendo, né? Sim, porque o ministério de Jesus é o arrependimento. Sim. Por isso, João estava alimentando, vamos falar assim. Exatamente. Ele acentuou e confirmou o que falava João, o Senhor Jesus. Isso aí. Muito bem. Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Para resumir o que a Diana falou aqui, não sei se todo mundo ouviu, e aí você me corrija se eu estiver errado,
ela quis dizer que João veio, como diz o texto, preparar o caminho e pregou a mensagem de arrependimento. E agora Jesus, o próprio Messias, que dá condição de que as pessoas se arrependam, prega a mesma mensagem para testificar aquilo que vinha sendo dito por João. Muito bem, é isso, né? E aí, se a gente for refletir um pouco mais, a gente pode ver que, como a gente já falou, a mensagem de arrependimento é a mensagem que leva o homem até a presença de Deus, né? E segundo, porque João, como a Jenny falou, preparou o caminho daquele que viria, da chegada do rei, e o rei chegou. Portanto, o reino de Deus não era mais uma promessa, mas uma realidade. Então, todos aqueles que queriam receber o rei, que queriam receber o reino de Deus, deveriam se arrepender de seus pecados. Então, não é que Jesus substituiu João porque João foi preso, então Jesus começou agora a tomar o lugar de João. Não. A grande questão é que João preparou o caminho. João testificava da luz e Cristo é a própria luz. E isso também revela para nós o nível de revelação que João Batista recebeu. Porque João Batista carregava a mensagem do Messias. E isso é muito forte. A mensagem que o próprio Jesus falou, que o próprio Jesus carregou, era a mesma mensagem que estava nos lábios de João Batista. Então, não há uma substituição, mas há um complemento. João falou e Cristo testifica daquilo que havia sendo dito por João Batista. Amém. Tranquilo até aí? Uma pergunta. Quando você falou que poderia ser, voltaria a Isaías 9. Foi isso, pastor? Isaías 9 está adiantando lo que aconteceria em Mateus 4, 12, Mateus 23. O sea, Isaías 9 é a confirmação Mateus 4, 12 a 23 é a confirmação de Isaías 9. Também. Né? Por exemplo, quando Jesus faz essa mudança geográfica, é uma confirmação imediata do texto de Isaías 9. Né? Quando Jesus vai para Galiléia e ele prega as nações, né, indiretamente, mas prega as nações, é um cumprimento de Isaías 9 que fala sobre esse governo, né, que vai governar todas as nações. Mas existem outros momentos de Jesus e seu ministério, onde ele se revela como o príncipe da paz, entre outras coisas, que também são o cumprimento dessa promessa. Mas, se a gente for parar para uma resposta objetiva, sim. Mateus 4, ele cumpre, né, ele relata o cumprimento de Isaías 9 na pessoa de Jesus. Ele segue um caminho lógico, né? Você vê, é a promessa da luz, mas ao mesmo tempo essa luz é a luz que o rei que governará as nações que tem o governo das nações sobre os seus ombros traz. E quando esse rei apresenta a sua mensagem, a mensagem que ele apresenta é a mensagem do rei. Sim. Ou seja, está tudo encaixado, está tudo. Sim. Segue a mesma linha. Está tudo conectado. E para nós isso tem um impacto de uma forma, e para os leitores daquela época tinha um impacto de outra forma, né? Porque muitos, a gente já sabe que Jesus é o Messias prometido, mas para muitos não era. Então para eles o impacto de ler isso aqui era muito forte, porque aqueles que não tiveram talvez a possibilidade de andar com Jesus, agora tendo esse contato com aquilo que Mateus estava dizendo, os olhos deles se abriram. Né? Então, caramba, se realmente isso aqui aconteceu, porque de fato se cumpriu o que havia sido dito pelo profeta Isaías. E a gente percebe então a importância de todo esse estudo de Mateus e essa preocupação dele de revelar Cristo como o cumprimento dessas promessas. Então, de tudo aquilo que a gente já viu até aqui, já é possível a gente olhar esses versículos e pensar como eles se aplicam a nós, como eles se aplicam à nossa vida. Muitas vezes, nós, como cristãos, como povo de Deus, a gente tem o costume de agir de uma maneira contrária àquilo que a gente vê no testemunho da prática de Jesus. Né? É muito comum que o nosso comportamento, diversas vezes, se assemelhe ao comportamento daquele fariseu que agradece a Deus por não ser como um publicano. Isso lá em Lucas 18.
A gente olha para esse mundo, e principalmente para as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente se sente aliviado por não ser como eles. A gente olha para o nosso vizinho, nossos colegas de trabalho, familiares, e a gente pensa, graças a Deus que eu não sou igual a esse cara. Graças a Deus que posso ser ruim, mas fulano, Deus que me perdoe. E todos nós aqui nessa manhã, todos nós que estamos aqui presentes, sem exceção, todos fazemos parte de um povo que vivia em trevas e viu uma grande luz. Amém. Irmãos, ai de nós se não fosse o resplendor de Cristo em nossas vidas. Ai de nós se não fosse o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Ai de nós se não fosse a vitória de Cristo sobre a morte. Ai de nós se não fosse a graça salvadora de Jesus que recebemos, mesmo sendo tão merecedores. Se não fosse pela pessoa de Cristo, eu e você estaríamos sob o jugo do império das trevas, do qual Paulo afirma que fomos libertos por Jesus, que nos tira do império das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. Então não há uma distinção entre nós e eles, porque nós também andávamos em trevas. E o que temos, que é a luz de Cristo, não nos veio por merecimento, mas pela graça. E por que é tão importante a gente reconhecer isso? Bom, dentre muitos outros motivos, é importante reconhecer isso porque isso vai determinar aquilo que pregamos. A gente vive em um mundo extremamente perdido e afastado de Deus, um mundo que vive à sombra da morte, como aquelas terras que o texto diz. Né? A gente olha para a situação do nosso mundo hoje, e eu falo isso aqui constantemente, a vontade que a gente tem é pedir para sair, né? Porque a gente sabe que não tem mais o que fazer, não tem outro rumo para esse mundo a não ser a perdição. Está tudo dominado, como diz o poeta contemporâneo. E uma coisa que vai nos afastar dessa realidade e que vai nos fazer não agir como Cristo, mas agir como os fariseus, é olhar para esse mundo e pensar, graças a Deus, que eu não sou como este. Mas, irmãos, reconhecer que o que temos veio por graça e veio por intermédio daquilo que Cristo nos oferece, isso nos faz perceber que nós precisamos levar isso a outros homens. Isso nos faz perceber a necessidade de levar essa luz que agora brilha através de nós, que somos o povo de Deus, nos lugares mais escuros. Porque somente quando a luz de Cristo brilha na vida de um pecador é que ele pode ser definitivamente transformado. Amém. Então não há, de fato, esperança para esse mundo se nós, que temos a mensagem de esperança, não levarmos a mensagem de esperança para esse mundo. As ideologias, irmãos, não podem salvar o homem de nada. Amém. Um homem estuprador que tem prazer em ter contatos físicos com crianças, ele não vai ser salvo pelo discurso feminista. Esse homem precisa da mensagem de Cristo. Um ser humano que tem prazer em fazer maldade, um ser humano que tem prazer em roubar, um ser humano que tem prazer em matar pessoas, ele não vai ser salvo por pautas políticas. Somente a mensagem de Cristo pode salvar esse homem. Amém. Então, irmãos, a pregação de arrependimento, assim como esteve nos lábios de João Batista, assim como esteve nos lábios de Jesus e seus discípulos, também deve estar em nossos lábios hoje. E nós podemos usar as mesmas palavras: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus, porque Cristo já veio, mas ele virá novamente para buscar a sua igreja. Amém. Então, assim como Cristo disse, se arrependa porque está próximo o reino dos céus, nós também podemos dizer isso porque o reino de Deus está próximo àquele que vem virá e não tardará. Amém. E somente aqueles que foram tocados pela luz gloriosa do Senhor serão salvos. Então, irmãos, cabe a mim e a você pregar a palavra de Deus. Amém. Cabe a mim e a você que fomos tocados pela luz de Cristo refletir essa luz aonde há escuridão. Portanto, irmãos, a gente não deve se orgulhar por aquilo que nós recebemos de graça. Ao contrário disso, reconhecendo
a grande misericórdia que nos alcançou, a gente deve exercer misericórdia com o nosso próximo, levar a mensagem de arrependimento, de maneira que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, levando esperança a outras pessoas. Amém. Se não for a luz de Cristo, não haveria esperança para nós também. O que recebemos vem de Deus. O que satisfaz Jesus, e o próprio Jesus fala isso, é fazer a vontade de Deus. Nada aconteceu nessa trajetória de Jesus por acaso. Tudo aconteceu para cumprir o propósito pré-estabelecido pelo Pai. Amém. Tudo acontece dentro de um plano que Deus preparou para Cristo. E que assim também, irmãos, nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Amém. E que isso nos satisfaça, assim como satisfazia Cristo. Que onde quer que a gente vá, nós possamos levar a mensagem de Deus e que isso seja para nós motivo de satisfação, porque isso é cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Mas, enfim, dando continuidade ao nosso estudo, como nós dissemos, nada aconteceu por acaso nessa trajetória. Até mesmo a sua moradia, à beira-mar, tinha um propósito. Diz o texto, verso 4, capítulo 4, versos 18 a 22, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam suas redes ao mar porque eram pescadores, e Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescador de gente. Então, deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu também outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram. Então, os primeiros discípulos são chamados, nosso quarto e último ponto. Os primeiros discípulos. Essa também é uma marca muito importante desse começo do ministério de Jesus, porque ele fala sobre a companhia, aqueles que são chegados que darão continuidade a esse ministério. Então, se o ministério começava agora era a hora de recrutar pessoas que acompanhassem Jesus nesse ministério, para que após a sua morte eles pudessem dar continuidade àquilo que Cristo ensinava. Então, Jesus, morando agora à beira-mar, chique, coisa fina. Só que não, né? A gente sabe que, enfim, não eram condições como nós conhecemos hoje. Mas fato é, irmãos, que nem isso foi por acaso. Porque, olha a lógica, se ele estava morando na beira-mar, o que tinha à beira-mar? Pescadores. Pescadores. Eu imagino, eu assisto muito filme, tá, irmãos? Então eu fico imaginando diversas cenas assim na minha cabeça. Eu imagino Jesus levantando, né? Na caminhada na praia hoje, e é hoje. É hoje que eu vou chamar aqueles carinhas lá. E Jesus escolhe ali 4 pescadores: Pedro, André, João e Tiago. E embora Mateus não narre, né, esse fato, foi nesse contexto que aconteceu a pesca maravilhosa, né? E que é narrada por Lucas no capítulo 5. Então Jesus caminha ali e ele encontra os primeiros irmãos, Pedro e André. Se a gente incorporar aqui a narrativa de Lucas nesse contexto, fica até um pouco mais intensa a situação, né? Porque Jesus estava ali, né, naquele momento, aqueles homens pescando, e o texto de Lucas vai dizer que eles passaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada, e aí chega Jesus. Bom dia. Bom? E eles deviam estar meio mornos, já não devia estar legal, né? Porque, para e pensa, eles viviam disso. A vida deles era pescar, não tinha outra fonte de renda, não pescaram nada. O humor deles não estava lá dos melhores. E aí chega Jesus, e vamos jogar essa rede de novo. Os caras sem fé nenhuma, sem expectativa nenhuma. E outros textos, como o texto de João também, vai acrescentar para nós que André, o irmão de Pedro, já havia tido um contato com Jesus, então foi ele que apresentou Jesus para Pedro. Mas enfim, aquele homem aparece, quando eles jogaram a rede no mar, e quando eles puxam a rede, muitos peixes. Muitos peixes. Muitos peixes, já falei?
E eu não quero chamar a atenção para esse milagre, porque a gente está analisando aqui o texto de Mateus, mas citar esse milagre é muito importante para ressaltar a importância do que vai acontecer em seguida. Por quê? O texto vai dizer que quando Jesus chama, eles deixam imediatamente as redes, o barco, e seguiram Jesus. Olha a lógica de Jesus. Esses caras não pescaram nada. Vou fazer agora eles pescarem tudo, que eles nunca pescaram na vida. Vai ser a maior pesca da vida deles. E em seguida, eles vão mandar eles levantar essa aqui tudo desde si mesmo e seguir. Faz algum sentido? Mas, irmãos, o reino de Deus fala sobre renúncia. O reino de Deus fala sobre abandonar aquilo que aparentemente seria o melhor para seguir aquilo que de fato é o melhor. Peraí. Eu acho interessante esse texto, porque aqueles homens viviam disso. A vida deles se resumia em barco, rede, peixe e mar, só. E quando Jesus chama, e Mateus dá ênfase, diz que eles largaram tudo imediatamente, não teve nem que pensar 2 vezes. E seguiram Jesus. Por quê? Melhor do que um barco, melhor do que uma rede cheia de peixe, melhor do que ficar no mar, é seguir Jesus. Amém. Controverso isso, né? Fico imaginando a cabeça de Pedro depois, talvez ali, porque Pedro tinha, né? Pedro era um pouco mais intenso do que André. Aí já visto o número de vezes que Pedro é citado. E eu fico imaginando a cabeça dele depois que passou isso tudo, né? Imagina ele dormindo, caramba, quanto que aquele bando de peixe ali dentro? E o valor daqueles peixes não se compara ao valor de seguir o Messias. E a mesma coisa vai acontecer com os filhos de Zebedeu, João e Tiago, que, de acordo com os estudiosos, eram meninos, novos. Tiago um pouco mais velho, mas João devia ter cerca de 15 a 17 anos. Garotos. E quando foram chamados por Jesus, o texto diz que, no mesmo instante, deixaram o barco, mas não só o barco, deixaram o seu pai. Por que Mateus faz questão de falar sobre isso? Como já disse, porque eram meninos, eram garotos. E como garotos viviam sob a tutela do seu pai. O seu pai era a sua referência, o seu pai era o homem que, enfim, era o homem da casa. Já pensou? Você está ali com seu pai, pescando, aparece um cara do nada, e aí? Vamos seguir ou não vamos? E o texto vai dizer que, no mesmo instante, deixaram o barco, as redes e o seu pai. E foram seguir Jesus. Hoje, quando a gente fala sobre seguir Jesus, a gente, óbvio, leva isso para um âmbito um pouco mais espiritual, porque, né, Jesus não está aqui fisicamente para que a gente o siga, mas naquele momento, irmãos, seguir Jesus era uma decisão prática, era uma decisão física. Era deixar tudo para trás e viver na companhia do Mestre. Amém. E quem foram esses homens, irmãos? Pedro dispensa apresentações, né? Um líder que depois se tornou líder dos discípulos, um pilar da igreja, a base da igreja, o próprio Cristo profetizou isso a respeito de Pedro. E quando a gente olha para João verso 21, João capítulo 21, se você não quiser abrir, não precisa, só acompanhar a leitura. João 21, do 18 ao 19, Jesus falando com Pedro, Jesus fala assim para Pedro: em verdade eu lhe digo, que quando eu era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Aí você pensa,
Jesus opera um milagre na vida daquele homem, ele pesca o que ele nunca pescou na vida, ele anda com Cristo durante um bom tempo, vê sinais e maravilhas, e no finalzinho, Jesus ainda cereja do bolo. Pedro, você vai morrer, e a sua morte vai ser por crucificação. Porque que morte é que morre com os braços estendidos? E a história da igreja nos conta, irmãos, que Pedro, no momento da sua crucificação, se viu indigno de ser crucificado como Cristo e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Enfim. André, embora não seja muito mencionado, é um discípulo que tinha para ele levar as pessoas até Jesus. Como já disse, foi ele que levou Pedro a Jesus, seu irmão. É ele que apresenta o menino com os 5 pães e 2 peixes e fala: Senhor, o que nós temos aqui é isso. Então, André era esse cara que tinha um anonimato, mas que agia, que levava pessoas até Jesus. E também, da mesma forma, a história da igreja nos conta que, ao ser martirizado, André pediu para ser crucificado em uma cruz que era em formato de X, porque ele não queria ser crucificado na mesma cruz de seu Senhor. Tiago foi o primeiro mártir entre os discípulos. Atos 12, de 1 a 2, vai falar sobre isso. Foi morto por espada. João também é outro que dispensa apresentações. Foi o único dentre os apóstolos que não foi martirizado, mas em toda a sua vida serviu a Deus. Em sua velhice, em exílio na ilha de Patmos, escreveu o livro de Apocalipse. Discípulo amado, discípulo a quem Jesus confiou a sua mãe na hora da morte. Um homem de Deus e que foi usado por Deus até o fim de sua vida. Talvez os primeiros discípulos, e talvez eu falo aqui porque, enfim, isso vai variar de estudiosos para estudiosos, mas talvez esses primeiros 4 discípulos de Jesus foram os mais importantes de todos. Pela história que esses homens carregam, pelo legado que esses homens deixaram e pelo que esses homens suportaram por amor a Deus. Certo dia, esses homens levantaram para pescar em mais um dia comum de trabalho. Mas naquele dia específico, peixe já não era mais o que esses homens iriam pescar. Agora era para pescar gente, para pescar homem. E é muito interessante a maneira como Jesus escolhe esses pescadores e como há uma conexão forte entre ser pescador e ser pescador de homens, porque o pescador ele precisa ter paciência, assim como aqueles que querem pescar homens, que querem levar a palavra de Deus para outros homens. O pescador precisa de perseverança. O pescador precisa de coragem, porque o mar nem sempre está para peixe. E às vezes o mar, aquela tempestade, aquela coisa, o cara tem que estar ali porque é o ganha-pão dele. O pescador, ele tem a noção exata do momento certo de agir. O pescador, ele sabe usar o método adequado para cada tipo de peixe e o pescador sabe que ele não deve chamar a atenção para si mesmo. Irmãos, isso é a vida de um discípulo. Saber como agir, saber quando agir, a forma certa de lidar com cada tipo de pessoa. O fato de saber que ele não é o foco, porque o foco é outro. O foco é a mensagem. E é óbvio que isso não foi por acaso. Jesus não fez essa comparação entre ser pescador e ser pescador de homens por acaso, porque a gente sabe que Jesus era esse mestre didático que pegava simbologias do cotidiano daquele povo e transportava isso para pregar a palavra de Deus. A gente vê muito isso nas parábolas, então isso aqui não foi uma coisa pontual. Já que está aqui pescando, eu vou falar que tinha um pescador. Não, tinha uma intenção e a intenção é justamente essa, fazer essa comparação. Olha, tudo isso que vocês aprenderam aqui no mar, vocês vão exercer, mas agora no meu ministério, pescando homens. Então, essa linguagem de Jesus é didática porque ela aproxima esses homens, provavelmente ignorantes, daquilo que Jesus queria fazer com a vida deles. E aí vem a pergunta número 4. Qual é a principal característica daqueles que querem seguir Jesus?
Não? A principal característica é a renúncia. É a disposição de deixar tudo para trás. Um contraponto que a gente pode fazer com a atitude daqueles discípulos, desses pescadores, é a atitude do jovem rico. Quando Jesus falou, olha, quer me seguir? Show! Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele disse, não posso. Ou aquele outro que falou, Jesus, eu quero te seguir, mas antes deixa eu enterrar meu pai. A principal característica daqueles que querem seguir Jesus é a disposição de renunciar. Por quê? Porque o maior exemplo Cristo nos deu. E dentro dessa resposta, dessa linha de raciocínio, a gente vai para a nossa segunda e última aplicação. Antes de Jesus chamar Pedro, André, João, Tiago, e com isso fazer com que eles deixassem tudo para trás, o próprio Cristo havia se humilhado, deixado a sua glória para habitar entre nós. Aqueles homens abriram mão de peixes e barcos, o que certamente para eles foi muito sacrificial, mas a atitude daqueles homens se apequena diante da atitude do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que assumiu forma humana e se humilhou para habitar entre nós. E assumindo forma de servo, se humilhou até a morte e morte de cruz. É o que diz o texto de Filipenses 2. Cristo não exige nada de seus seguidores que ele já não tenha feito por amor ao seu povo. E, irmãos, eu não sei você, mas quando eu paro para estudar e refletir sobre a vida desses homens que deixaram tudo para seguir Jesus, sem saber o fim da história, sem saber o que ia acontecer dali para frente, é complicado, né? A gente olha para a gente tão cheio de condições, tão cheio de coisinha pequena. Ah, porque isso e aquilo, a gente vai colocando condições. Como a gente já falou anteriormente, seguir a Jesus hoje tem uma conotação espiritual, porque Cristo habita no meio do seu povo. Então não há um local específico que a gente deve ir para se encontrar com Jesus, mas se somos seguidores de Jesus, ainda que espiritualmente, o que nós estamos dispostos a deixar imediatamente para seguir Jesus? O que nós deixaríamos de imediato para seguir Jesus? Nós estamos dispostos a fazer isso? De imediato a gente tem que abandonar tudo aquilo que nos afasta, que nos impede de seguir Jesus. Mas, irmãos, hoje em dia a gente não consegue nem deixar o telefone para ter um momento de comunhão, falar saudável com o Senhor. A gente não consegue nem abandonar o telefone, o celular de lado, para poder ter um momento de intimidade com Deus. Quanto mais abandonar a nossa fonte de renda. Imagine você que fez faculdade e a sua vida bem sucedida, você consegue um emprego maravilhoso, ganhando muito bem. Quando você vai no seu primeiro dia de emprego, Deus te fala, sai daí. Não é aí que eu quero você. Está disposto? Eu sei. E eu não estou falando para ele que largar emprego não, tá, irmão? É só uma figura de linguagem. Mas o fato é que o que a gente está fazendo na nossa vida? Que tipo de discípulos a gente tem sido? Que tipo de renúncia nós temos feito por amor ao Senhor para que a gente possa segui-lo? O que a gente tem capacidade de abandonar por amor a Deus? Prazer da carne, desejos que não são condizentes com o reino de Deus, relacionamentos que estão fora daquilo que a gente sabe que Deus proíbe. Às vezes, quando eu olho para esses textos e olho a vida desses homens, eu me pergunto, será que eu sou um seguidor de Jesus de fato? E a resposta para essa pergunta, irmãos, é a nossa disposição de deixar as coisas para trás, imediatamente. Amém. Porque, diferente dos discípulos, a gente sabe como a história termina. Aqueles homens não sabiam sequer se Cristo, após a sua morte, iria voltar. Embora Cristo tivesse dito que sim. Mas e aí? Está morto. A incerteza no coração daqueles homens. O que fazer agora? O medo.
A gente sabe, irmãos, que Cristo não ficou pendurado naquela cruz. A gente sabe que Ele não ficou no túmulo porque Ele ressuscitou. E, irmãos, se a gente sabe que tudo isso recai sobre nós uma responsabilidade muito maior do que aqueles discípulos deixar as coisas para trás e seguir a Cristo. Amém. E isso, irmãos, não é garantia de vida boa. Não é assim, eu vou renunciar aqui para ganhar ali. Eu vou abandonar aqui para conseguir recuperar ali. Não! Esses homens nunca voltaram a ser pescadores. Não de peixe. Não é uma questão de barganha, eu vou abandonar para ganhar, não. Aqueles homens abandonaram as suas vidas de pescador, deixaram as redes para trás, os barcos para trás, João e Tiago deixaram seu pai para trás, e o fim da vida desses homens foi a morte. 3 deles martirizados, mortes terríveis. Mas isso não os impediu de ser fiel a Deus, tanto é que na hora de sua morte não se viram dignos de morrer como Cristo. Sem saber como acabaria. Então, ainda, irmãos, deixar coisas para trás nos deve até a morte, nos resta a certeza de que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Portanto, irmãos, não há sacrifício demasiado quando a condição é seguir a Cristo. Eu não sei o que se passa na sua cabeça nesse momento, se há alguma coisa que te impede de seguir a Cristo definitivamente. Mas o momento de renunciar é hoje. A característica daqueles que decidem seguir a Cristo é a renúncia, é negar a si mesmo. Aquele que quer ganhar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, é o que diz Jesus, esse a achará. Aquele que quer ganhar o mundo, perde a sua alma. Então, irmãos, o que nos resta é tomar a nossa cruz dia após dia, negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Na confiança de que foi revelado a nós o Messias, esperado de Isaías 9, o príncipe da paz, aquele que governa todas as nações, aquele que tem todo o poder em suas mãos. A gente está próximo da época do Natal e essa é a mensagem. Nós temos um Salvador, irmãos. Amém. Chegou a nós a mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então hoje é o dia de deixar coisas para trás. É o dia de abandonar imediatamente aquilo que nos afasta do Senhor. E para concluir nossa lição, então, hoje, nós acompanhamos o início do ministério de Jesus. A gente pode observar a soberania de Deus no decorrer da história. Jesus se muda, vai para outro lugar, para se cumprir a profecia do profeta Isaías e também, porque não era o momento ainda de ter conflito com os judeus, com os fariseus, aquele povo gentio que vivia em trevas recebeu a luz prometida por Isaías. Morando à beira-mar, Jesus se encontrou com seus primeiros discípulos, então tudo seguiu o propósito de Deus, porque esse é o prazer de Jesus. Então, que nós possamos, assim como Jesus, estar em comunhão com Deus para que possamos agir de acordo com a sua verdade, com a sua palavra e com a vontade soberana do Senhor. Que possamos levar a luz de Cristo e a sua mensagem para aqueles que andam em trevas e que estejamos dispostos a dia após dia deixar para trás tudo aquilo que nos impede de seguir a Jesus. Amém. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Não? Então é isso. Deus abençoe os irmãos. Amém. E se Deus quiser, no domingo que vem a gente continua. Glória a Deus.